formando uma unidade que tomou o nome de Babel. E Babel na Bíblia, queridos, é a mesma coisa que Babilônia. Hein? Babilônia é uma forma, a partir do grego, da palavra Babel. Quando você vê toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento em hebraico é simplesmente Babel. Nabucodonosor era rei de Babel. Hein? E aqui vem a bad news, né? Que são tristes. Hein? A situação de um filho rebelde. Hein? É a situação agora de um filho e de um habitante de Babilônia, cidadão de Babilônia. E a situação de um cidadão de Babilônia, lembra que fala assim, tem muita gente que despreza os outros no meio cristão e diz, eles não são filhos, eles são criaturas. Hein? A bad news é que a situação de um filho rebelde, que se torna membro de Babilônia, parte de Babilônia, é que ela é pior do que as criaturas. Isso é bad news. Nenhuma criatura vai ressuscitar na segunda ressurreição para receber o juízo e o castigo eterno. Eles vão viver aqui, vão morrer, ponto final. Mas os filhos rebeldes, aqueles que abandonaram o Pai, eles irão ter parte no juízo de fogo. Porque ser membro de Babilônia é abandonar a filiação de Deus e tomar a Satanás por pai. E essa é a triste realidade. Como Jesus falou para os líderes que planejavam matá-lo. Né? Vosso pai, na verdade, é Satanás, o diabo. Por quê? Porque ele é assassino e vocês querem me assassinar. Ele é mentiroso, pai da mentira, e vocês dizem mentira. Então, a bad news é que quem abandona esse relacionamento com Deus, não fica numa situação semelhante às criaturas, os animais irracionais. Ele está numa situação pior. Por quê? Porque ele se une ao inimigo e vai tomar parte no destino que foi reservado para Lúcifer, Satanás e os seus anjos. Tremenda bad news. Terrível bad news. Okay? A situação de filhos nos traz uma responsabilidade tremenda. Um grande privilégio. Mas ao mesmo tempo, uma terrível realidade quando nós abandonamos a Deus e vamos nos filiar sobre a direção de outro, daquele que é o inimigo de Deus e que luta contra ele. E aí nós encontramos uma situação agora, irmãos. A partir da Torre de Babel, talvez seja surpreendente para vocês, se for dizer isto, mas Gênesis 11 começa o derradeiro capítulo da história da humanidade, que vai durar até o final de Apocalipse. Porque a partir daqui, toda a humanidade, no seu conjunto, na realidade, só forma uma unidade. E essa unidade é Babilônia. Isso vai até o fim. Toda a humanidade. Toda a humanidade se uniu e formou esse bloco de rebelião contra Deus. E isso aparece na Bíblia até o fim. Você lê lá no finalzinho de Apocalipse. Eu sei que o pastor Samuel tem apresentado Apocalipse detalhadamente aqui. Não é? Quando nós adventistas pregamos, qual que é a nossa mensagem? Segunda e terceira mensagem. Sai de onde? De Babilônia, povo meu. Para você não participar do quê? Do juízo que vai cair sobre ela. E qual juízo vai cair sobre ela? O mesmo que foi reservado para Satanás e seus anjos. Desde Gênesis 11, essa é a realidade.
E desde Gênesis 11 nós vamos encontrar também a solução de Deus para este problema. Que é desde Gênesis, finalzinho do 11, né? É o início do 12, até o final da Bíblia. E aqui nós vamos encontrar pela primeira vez, detalhado na Bíblia, a noção da eleição. O conceito do chamado. É a primeira vez. Isso não quer dizer que antes não havia homens e mulheres de Deus. Claro que havia, não era um homem de Deus. Enoque andava com Deus. Sete temia a Deus. Mas aqui é a primeira vez na Bíblia que aparece detalhadamente o esquema do chamado e o princípio da eleição. E esta vai ser a solução de Deus. Porque agora, se a humanidade, toda ela, está em rebelião contra Deus, aberta, qual é a solução de Deus para este problema? E a solução é a eleição de Abraão. Felipe, próximo então. A eleição. Notem bem, queridos. Eleição é algo, às vezes, que o pessoal pensa e diz, mas eleição é um negócio assim meio difícil, né? Porque a pessoa eleita, eu sou eleito, muitas vezes orgulhoso, né? E tal, e realmente muita gente eleita fica orgulhosa. Mas por quê? Porque a eleição tem um mecanismo muito preciso. Quando Deus elege alguém, chama alguém, quando Ele vai escolher alguém, Ele escolhe especificamente aquela pessoa. E a mecânica da eleição é você e não os outros. Isso é bem claro na Bíblia. É você e não os outros. Elegeu você, é você, e não elegeu os outros. E esse aspecto da eleição, ele muitas vezes fere. Por que Deus elegeu aquela pessoa? Ele gosta mais dela, ele é melhor do que eu. Por que Ele elegeu aquela pessoa? Mas a eleição é exatamente isso. É você quando Deus elege e não os outros. A Bíblia usa umas linguagens tão muito fortes acerca disso. Eu amei a um, me aborreci dos outros. Nossa, mãe. Isso é eleição. Amei a um, me aborreci dos outros. Escolhi a um e não escolhi os outros. É você e não os outros. E por causa disso, às vezes, o eleito, ele às vezes está muito propenso ao orgulho. No momento que ele sabe que é ele e não os outros, ele diz, poxa, eu sou melhor que os outros. Não é mesmo? Se sou eu, Deus me amou e aborreceu-se dos outros. Deus me escolheu e não escolheu os outros. Então eu sou realmente bom. Não é? O eleito muitas vezes tem essa tentação. Mas isso vem porque ele compreendeu a eleição somente parcialmente. Porque a eleição não é somente você e não os outros. Isso é um aspecto da eleição. Quando nós lemos aqui na história de Abraão, é você e não os outros, mas é você por causa dos outros. Eleição, queridos, é sinônimo de missão. E nós vamos encontrar todo esse esquema da eleição aqui e do chamado. Gênesis capítulo 12, verso 1 em diante. E vejam como isso agora vai atravessar toda a Bíblia, até o último capítulo da Bíblia. Ou os últimos, não é? E sempre o mesmo esquema. Gênesis capítulo 12, verso 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Lembra, ele morava na região de Babilônia, Ur dos Caldeus, terra na Mesopotâmia. Sai. Lá em Apocalipse diz, sai dela, povo meu.